Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Mas o foco agora está no verso 3, que é o quarto ponto da perseguição, que é a perseguição particular de Saulo de Tarso. Saulo, porém, o contraste aqui é com os homens piedosos. Os homens piedosos, sentindo que a causa de Estevão era correta e que a morte dele foi injusta, choraram por ele. Saulo, ao contrário, em vez de chorar, ele queria matar mais gente. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. A intenção dele era destruir a igreja. Saulo aparece aqui como um jovem fariseu, zeloso, e que está disposto a levar a efeito aquilo que era o desejo do Sinédrio, que era acabar com a seita dos nazarenos. Essa passagem aqui é uma das passagens que é usada para tentar elucidar o dilema se Saulo de Tarso era casado, solteiro ou viúvo. Porque tem uma tradição rabínica datando do século III, portanto ela não é da época de Jesus. Mas no século III você tem documentos rabínicos que diz que para alguém fazer parte do Sinédrio ele tinha que ser casado. Aparentemente Saulo fazia parte do Sinédrio, porque diz aqui o texto que ele dava o voto. Quando matavam Estevão, ele votava positivo. Então significa que ele era parte do Sinédrio e, acho que era assim, né? Concordava que Estevão fosse morto. Então, se esse documento do século III é uma fonte rabínica, datando do século III. Não sei se é a Mishnah, se é a Torá, o Talmud, o Midrash, eu não sei. Mas um deles, se está dizendo a verdade, que para ser membro do Sinédrio no século I, o judeu tinha que ser casado, então Paulo era casado. E tinha sido casado. E por ocasião, quando ele escreveu 1 aos Coríntios, por exemplo, quando ele diz no capítulo 7, eu quero que as pessoas sejam como eu sou, ele não tinha mulher, provavelmente a mulher o tinha abandonado e divorciado quando ele se converteu a Jesus Cristo, porque era isso que os judeus obrigavam os membros das sinagogas a fazer. Se o cônjuge se convertia a Cristo, então ele era excluído da comunidade e o casamento era desfeito através do divórcio. Então estaria elucidado o caso aí, se Paulo tinha sido casado, né? É bem possível, porque ele demonstra conhecimento da vida de casado em 1 Coríntios capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo 9 também. Mas nós não temos certeza, fica muito difícil você pegar fontes do século III para tentar fazer uma releitura do que aconteceu no século I, porque o judaísmo passou por muitas mudanças nesses 3 séculos. Perderam o templo, perderam o sacerdócio, perderam Jerusalém, a sinagoga se tornou o centro, não podiam mais oferecer sacrifícios, então o judaísmo mudou muito. Então o judaísmo do século III não é necessariamente o mesmo da época de Jesus, por isso é um risco quando você quer ler para trás, chama-se anacronismo, você pegar uma coisa que aconteceu, fontes do século III para tentar entender o cristianismo do século I, é complicado, né? Então nós não temos certeza de nada. O que a gente sabe é isso, que ele era um jovem fariseu e que ele era membro do Sinédrio. Se era exigido que ele fosse casado ou não, nós não temos certeza, mas ele era zeloso, ele achava que o Sinédrio estava certo e a intenção dele era destruir a igreja. Ele achava que a igreja não vinha de Deus, era uma coisa perniciosa e que ele estava absolutamente correto, que a sua fé era verdadeira e que aquilo tinha que ser terminado. Nós mencionamos da última vez que ele provavelmente deve ter ficado impressionado com aquilo que Estevão fez, na verdade com aquilo que Estevão disse, porque alguns acham ou alguns interpretam a conversão dele no caminho de Damasco como resultado tardio daquele sermão de Estevão, que finalmente deu fruto no caminho de Damasco, não é? Nós não sabemos
o próprio Paulo, nas suas cartas, ele nunca diz assim que ele era um fariseu com dúvidas. Ele sempre diz que era zeloso da lei, da tradição dos seus pais, que ele achava que estava fazendo um favor para Deus, ele achava que estava certo. Não é? Você não encontra nada em Paulo do tipo assim, eu tinha convicção de pecado, ou então eu estava procurando a verdade. Tanto é que quando a gente vai fazer uma liturgia, quando os pastores vão preparar a liturgia, dificilmente eles encontram partes de confissão nas cartas de Paulo, tirando Romanos 7. Tirando Romanos 7, você quase que não encontra nada nas cartas de Paulo sobre confissão, porque Paulo sempre se viu como fiel a Deus. Ele era um fariseu fiel. Ele cumpriu a tradição dos seus pais. Então, o que aconteceu no caminho de Damasco não foi o resultado de uma experiência, de uma crise religiosa em que finalmente ele descobriu que Jesus era o Cristo. Não, ali foi uma intervenção divina mesmo, onde Cristo apareceu a um fariseu endurecido que estava perseguindo a sua igreja porque achava que estava fazendo a coisa certa. O que destaca ainda mais o poder e a soberania de Deus do que essa outra interpretação. Mas seja o que for, a verdade é que Saulo se tornou o maior perseguidor da igreja. Diz o texto aqui que ele ia de casa em casa, olha só o zelo com que ele queria destruir os cristãos. Ele ia de casa em casa e procurava saber. Eu não sei o que é que ele fazia para perguntar, do tipo assim, ele chegava assim, você crê que Jesus é o Messias? Ele devia fazer algum tipo assim, reúne a família toda aqui, vocês creem que Jesus é o Messias? O crente, o que cresce de verdade, ele ia dizer que creio. Ele não ia negar, né? A não ser que não fosse não tivesse preparado para isso, ou na hora não tivesse a fé suficiente. Mas os que respondessem positivamente, eles eram, diz aí, final do verso 3, arrastados, homens e mulheres, e lançados na prisão, aguardando o julgamento do Sinédrio, e provavelmente muitos deles eram mortos com o aval desse jovem fariseu. Queridos, alguns anos depois, quando Paulo já tinha se convertido e descobriu a verdade, né, que ele estava muito errado naquela época, ele se refere a essa parte da vida dele algumas vezes na sua carta. E eu queria que vocês, eu queria ler aqui alguns trechos de algumas cartas dele que refletem esse momento da vida dele. Por exemplo, aqui mesmo no livro de Atos, mais adiante, quando ele está se defendendo, ou quando ele está discursando diante dos líderes romanos, ele diz assim, Atos 22, de 3 a 4, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade de Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Persegui esse caminho aqui é o outro nome que se dá no livro de Atos para o cristianismo, seita dos nazarenos, caminho. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Quando ele diz que perseguiu até a morte, significa que ele chegou provavelmente a matar alguns desses que ele prendeu, embora nós não tenhamos certeza disso. Outra defesa dele, ainda no livro de Atos, olha só, capítulo 26, de 9 a 11. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Ele agora sabe que ele estava perseguindo os santos de Jesus, não é? Encerrei muitos na prisão, e quando os condenavam à morte, eles eram presos, depois eram julgados pelo Sinédrio. Quando o Sinédrio os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, porque muitos daqueles crentes judeus de Jerusalém, eles continuaram frequentando a sinagoga. Eles eram cristãos, eles criam que Jesus era o Messias, mas eles continuavam ainda a cultuar a Deus na sinagoga, já que eles não tinham que oferecer sacrifícios, não é? Então ele fala aqui, castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, aquilo que eu falei,
o que ele fazia era, quando encontrava um cristão, ele de alguma maneira forçava a blasfemar contra Jesus. Se não blasfemava, era preso e depois julgado e condenado à morte. Muitas vezes o castiguei em todas as sinagogas, obrigando a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Ele está falando em Damasco, não é, que já era na Síria. Ele saiu lá da Judéia, foi até a Síria, na cidade de Damasco, procurando cristãos para exterminar. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Agora ele sabe disso, né? Quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele agora tem consciência disso. Gálatas 1,13. Vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Ou 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, ele diz: a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Eu era um incrédulo igual aqueles que condenaram Estevão, que Estevão disse: vocês são incrédulos, vocês são duros de coração. Eu era um deles. Eu era um ignorante, eu não conhecia a verdade sobre Deus, a verdade sobre Cristo, achava que estava fazendo um favor a Deus, perseguindo os cristãos. Gente, quão errada uma pessoa pode ficar? E ele achava que estava fazendo a coisa certa. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Você vai encontrar membros de seitas, gente que está aí, que é agnóstico, que é ateu, materialista, absolutamente convencido de que eles estão certos e que o cristianismo é uma praga que tem que ser erradicada da sociedade, é a raiz de todos os males e assim por diante. O mundo está cheio de Saulos de Tarso, pessoas assim. E isso tudo só mostra a depravação, a profundidade da corrupção do nosso coração, o quão errados nós podemos estar às vezes e pensar que nós estamos no caminho certo. Pensar no caminho certo. Assim era esse moço, Saulo de Tarso. Fariseu, zeloso, membro do Sinédrio, começou uma cruzada pessoal contra os cristãos. Ele achava que estava fazendo um favor a Deus, ele queria destruir a igreja, ele obrigava os cristãos a blasfemar. Mais adiante nós vamos, no capítulo 9, ver como Deus mudou a vida desse moço de uma forma extraordinária. Mas vamos deixar chegar lá. Muito bem, então essa é a primeira parte do trecho que nós lemos aqui, a perseguição, a primeira grande perseguição contra a igreja. Depois dessa perseguição dos judeus, vai começar se vocês acham que isso aqui é duro, vai começar as perseguições do Império Romano, com Nero, no meados da década de 60, quando Pedro e Paulo vão morrer, e daí mais 9 perseguições, até o ano 318, quando Constantino passa o Édito de Milão, considerando o cristianismo como sendo uma religião permitida. Até então era proibido, o cristão era morto, preso, dependendo do imperador. 318, Constantino libera o cristianismo, pode ser praticado. 380, Édito de Elvira, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Mas até lá, muita estrada, muito sangue foi derramado dos nossos irmãos. Isso nós veremos à medida que a gente for andando pelo livro de Atos.